Seja muito bem-vindo ao canal Ciência Moderna 2.0. Bom, neste vídeo vamos trabalhar com a resolução completa do exame de admissão à Universidade Eduardo Mondlane, nesse caso concreto da disciplina de Biologia 1 do ano 2022. Portanto, enquanto roda a vinheta, peço que te inscrevas no canal, caso não estejas inscrito, deixe para o seu like, compartilhe, comente também se esteja gostando das resoluções e, sem mais delongas, vamos a isso. Muito bem, vamos começar com a resolução do nosso belo exame, fazendo a questão número 1 para eles, que diz o seguinte: a classificação biológica, também chamada de taxonomia, é um sistema de agrupar os seres vivos de acordo com... Então, nós queremos saber no que se baseia a classificação dos seres vivos, quando falamos da taxonomia, ok? Então, nós já sabemos que classificamos os seres vivos de acordo com o maior grau de semelhanças, características, por aí vai, ok? Então, muito bem, vamos ver nas opções. Letra A diz o seguinte: o as central mais próximo e padrões observados. Não tem nada a ver com isto, ok? Está incorreto, letra A. Letra B está a dizer características comuns e relações de parentescos evolutivos. Exatamente isso. Então, a nossa opção é exatamente a letra B, que diz as características comuns e relações de parentescos evolutivos. Ou seja, nós olhamos para as características que um determinado grupo de seres vivos apresentam e nós agrupamos. E é este ramo que faz o agrupamento destas espécies semelhantes é designado de taxonomia. Então, agrupa os seres vivos de acordo com as suas características comuns e relações de parentesco evolutivos, ok? Muito bem. Letra C, analisando mais rapidamente, diz o seguinte: maior número de espécies e o ecossistema. Não tem nada a ver com o ecossistema, ok? Letra D está a dizer o seguinte: a forma como se alimentam e o habitante. Também não classificamos de acordo com como eles se movem e como se, nesse caso, como é que eles se alimentam e o habitante é que vive, ok? E letra E está a dizer nenhuma das características acima, também está incorreto. Muito bem, vamos para o número 2, diz o seguinte: as bactérias apresentam uma estrutura procariótica. Muito bem, este fato indica o que? Indica o que estes seres vivos são o quê? Desprovidos de membrana plasmática, letra A. Está incorreto. Membrana plasmática é a mesma coisa, membrana celular. E membrana celular está presente em todas as células, queiram elas eucarióticas, assim como procarióticas. E a bactéria é uma célula procariótica, como já haviam dito, como já referiram aqui. Então, ela tem membrana plasmática. Aqui está a dizer, estes seres vivos são desprovidos. Desprovidos estão a dizer que não tem. Tem membrana plasmática, ok? Letra B está a dizer o seguinte: formadores de minúsculos poros. Não tem nada a ver com bactérias, ok? Está incorreto também. Letra C está a dizer constituídos por parasitas obrigatórios. Parasitas obrigatórios. Não, parasitas obrigatórios são exatamente os vírus, ok? Que só se reproduzem dentro de uma outra célula viva, ok? Bactérias não são, ok? Eles podem viver dentro de uma outra célula, dentro de uma célula viva, nesse caso somos nós, e podem viver livremente, ok? Então não são parasitas obrigatórios, constituídos por parasitas obrigatórios. Muito bem, então a letra está a dizer constituídos por organelos membranosos, não tem organelas, ok? Então as células procarióticas, ou seja, as bactérias possuem as células mais simples que existem, ou seja, não possuem organelas membranares, mitocôndrias, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, não tem. Então só pode ser a letra E, ok? A nossa resposta, que diz o seguinte: desprovidos de membrana nuclear. Isso está certo, está correto, porque as bactérias não possuem núcleo. Se não possuem núcleo, isso implica dizer não vai possuir a membrana nuclear. A membrana nuclear é a mesma coisa dizer envoltório nuclear, é a mesma coisa dizer carioteca, ok? Então elas não têm núcleo, não têm membrana nuclear. Isto é a nossa opção correta para o número 2. Número 3 diz o seguinte: dos seguintes organismos abaixo apresentados, indica a opção que apresenta aqueles que não são constituídos por células. São exatamente os vírus, né? Que não são constituídos por células. Os parasitas obrigatórios, intracelulares obrigatórios, que vivem dentro de células, de outras células vivas. Então vamos lá, a letra A está a dizer plantas de milho. Planta de milho é uma planta, tem células, ok? Então é constituído por células. Letra B está a dizer elefantes. Elefantes é um animal, é constituído por células pluricelulares. E letra C está a dizer vírus com causadores da SIDA, síndrome da imunodeficiência adquirida, exatamente isso. E da Covid-19, sim, os dois são vírus, não são constituídos por células, são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, se reproduzem, ou seja, vivem somente dentro de uma outra célula viva, ok? Bactérias, já vimos que elas têm células e células são procarióticas, gafanhotos são animais, então também possuem células. Muito bem, vamos para o número 4, nesse caso diz o seguinte: a inativação de todos os lisossomos de uma célula afetaria diretamente, então primeiro nós devemos saber qual é a função desse camarada aqui. Qual é a função deste camarada lisossomos? Qual é a função dos lisossomos? A função dos lisossomos é exatamente fazer o quê? A digestão intracelular, ok? Então, se nós desativamos todos os lisossomos, o que fica comprometido? Exatamente a nossa digestão intracelular. Letra A está a dizer por síntese de proteína, isso só se desativássemos todos os ribossomos. Letra B está a dizer digestão intracelular, exatamente a nossa opção correta, ok? Muito bem. Letra C está a dizer síntese de aminoácidos, isso aqui se desativássemos todos os ribossomos que sintetizam proteínas, visto que as proteínas são feitas de aminoácidos, então se não temos proteína, não temos aminoácidos, ok? Letra D está a dizer circulação sanguínea, não tem nada a ver. Letra E está a dizer fotossíntese, só se desativássemos os cloroplastos que realizam fotossíntese. Muito bem, número 5 diz o seguinte: se uma célula for incapaz de produzir suficiente energia necessária para a sua sobrevivência, é provável que tenha alguma deficiência no funcionamento dos seguintes organelos.
Então, síntese de energia. Então, aqui, basicamente, nós queremos a organela que faz o quê? Que produz, que é responsável pela síntese de energia, né? Então, se não conseguir, se for incapaz ou se não conseguir produzir energia, isso implica dizer a organela que produz energia está comprometida. Então, nós devemos saber, vamos lá, letra A dizer complexo de Golgi. Complexo de Golgi produz energia? Não. Complexo de Golgi tem a função de empacotamento, distribuição e secreção das substâncias. Não tem nada a ver. Letra B está a dizer retículo endoplasmático liso. Tem a ver com a síntese de proteína. Não tem nada a ver. Letra C está a dizer mitocôndrias. Exatamente a mitocôndrias que é responsável pela síntese de ATP, produção de energia. Então, se observarmos que uma célula é incapaz de produzir energia suficiente e necessária para a sua sobrevivência, isso implica dizer que tem deficiência no funcionamento desta organela, que é responsável pela síntese desta energia que ela precisa, ok? Então, o cloroplasto tem a função de fotossíntese e o retículo endoplasmático rugoso tem a função de síntese de proteína. Muito bem. Vamos para o número 6, diz o seguinte: nas células podem ser encontrados dois tipos de retículos, sendo um deles liso e o outro rugoso. Sobre as funções dos dois retículos pode-se afirmar, então nós queremos saber, pode-se afirmar o quê? Vamos lá, o retículo, letra A está a dizer o rugoso, ou seja, o retículo endoplasmático rugoso, está relacionado com o processo de síntese de açúcares. Está incorreto por colocar síntese de açúcares. O retículo endoplasmático rugoso não sintetiza açúcares, sintetiza proteínas. Incorreto. Letra B está a dizer o seguinte: o liso tem como função síntese proteica. O retículo endoplasmático liso, comentei ali no número 5, que tem a função de síntese de lípidos, ok? Ou seja, de gorduras. Então não tem síntese, não faz a síntese de proteína, está incorreto. Letra C está a dizer o liso é responsável pela produção de oxigênio. Nem tem nada a ver, não produz oxigênio, está incorreto. Letra D está a dizer o rugoso tem como função a síntese de proteína. Exatamente isso. Então, o retículo endoplasmático rugoso tem a função de síntese de proteína. O retículo endoplasmático rugoso é responsável pela produção de oxigênio. Está incorreto também, letra E. Então, a nossa opção é exatamente a letra D. Vamos para o número 7, diz o seguinte: das alternativas abaixo apresentadas, indica aquela que não expressa uma relação correta entre a estrutura celular e sua função. Ok, vamos lá. Então, aquela que não apresenta uma relação correta, ok? Vamos lá. Letra A dizer vacúolo, relacionado com a digestão intracelular, vacúolo. Digestão intracelular, sim. Armazenamento de substâncias e controle osmótico. Está certo isso aqui. Então, vacúolo, uma das funções é, ok? Armazena substâncias, água, ok? Então, está certo essa opção. Letra B está a dizer cromossoma, ok? Relacionada com a determinação genética, também está certo. Cromossoma nós encontramos no núcleo, nesse caso. Tem a ver mais com o DNA. Então, se é DNA, tem a ver com genética, ok? Letra C está a dizer cloroplasto, relacionado com o processo de fotossíntese. Cloroplasto, sim, está certo também. Cloroplasto tem a função de fotossíntese. Muito bem. Letra D está a dizer núcleo, relacionado com o controle e das diferentes atividades celulares. Sim, o núcleo é o centro que controla todas as atividades da célula, está certo. Então, só pode ser letra E, sem lermos. Fuso mitótico ou fuso acromático é relacionado com a síntese de lípidos. Síntese de lípidos, não vimos que é retículo endoplasmático liso. Então, como é que o fuso mitótico ou o fuso acromático tem a função de síntese de lípidos? Está incorreto, ok? Então, a nossa opção incorreta é exatamente a nossa certa da nossa pergunta, ok? Muito bem. Então, vamos para o número 8, diz o seguinte: o reforço externo da membrana celular dos vegetais é... Então, estamos a falar estamos a falar da parede celular dos vegetais, nesse caso, não estamos a falar da celulose, ok? Vamos lá, a letra está a dizer rígido celulósico, é parede celular feita de celulose, então está aqui, rígido celulósico, não podendo descolar o quê? Da membrana plasmática. Está incorreto isso aqui. Está incorreto por dizer não poder descolar. É possível descolar da membrana. Além disso, colocaram membrana plasmática. O que acontece? Esta parede está nas plantas, ok? Ok. Então, poder descolar da membrana plasmática. Sim, está colada da membrana plasmática, visto que é parede celular. Ok? Então, está incorreto por colocar e não poder. É possível tu tirar a parede celular das plantas. Então, descola sim. Vamos lá. Letra B está a dizer elástico. Estragaram por colocar elástico. Está incorreta toda. É rígido. Ok? A parede celular das plantas é rígida, feita de celulose. Letra C está a dizer rígido, celulósico e capaz de se descolar. É exatamente isso. Então, a nossa opção correta é exatamente a letra C, ok? Letra D está a dizer elástico, está incorreto. Letra E está a dizer rígido e apenas de natureza proteica, também está incorreto. Vamos para o número 9, diz o seguinte: a existência e integridade da membrana são importantes porque a integridade da membrana, ok, são importantes porque qual é a função da membrana? É de regular e é de controlar, né? Substâncias químicas, é de regular a entrada de substâncias estranhas por aí. Ela regula basicamente, você seleciona quem entra e quem não sai por aí, ok? Então vamos lá ver nas opções aqui, que é a função da membrana plasmática nesse caso. Vamos lá, regula as trocas entre células e o meio, que é permitindo apenas a passagem de moléculas de fora para dentro. Estragaram por colocarem permitindo apenas a passagem de moléculas de fora para dentro. Não. De fora para dentro da célula, ok? Impedindo a passagem no sentido inverso. É por isso que eu risquei. Não pode ser no único sentido. Regula, ok? Ela regula o que entra e regula o que sai. Ou seja, ela controla tudo que sai e tudo que entra, ok? Então não impede, não permite só a passagem de um único sentido.
impede a passagem nos dois sentidos, só que ela seleciona o que entra e o que sai. Muito bem, letra B está a dizer possibilita a manutenção da célula e a integridade da composição interna. Possibilita, está a dizer o quê? Possibilita a manutenção da célula e a integridade da sua composição interna. Exatamente isso. Possibilita a manutenção, ok? E a integridade da célula, ou seja, como é que eu posso dizer? Dá forma à célula e a integridade da mesma. E composição, ou seja, ela faz o quê? A manutenção da célula. Quer dizer que ela seleciona o que entra, tudo que é ruim não pode entrar, ok? Tudo também que não pode ser eliminado, tudo que é ruim que está dentro da célula deve ser eliminado. Por isso que ela seleciona, por isso dá manutenção na célula nesse caso. Então essa opção está correta, né? Então é a nossa resposta para o número 9, ok? Letra C, vamos lá analisar as demais. Impede a penetração de substâncias que estejam em excesso no meio ambiente. Não, está incorreto. Exige sempre o consumo de energia. Não é, exige sim o consumo de energia. Estragaram quando colocaram, exige sempre. Não é sempre, algumas vezes, porque dentro do transporte pela membrana nós temos dois, passivo e ativo. E passivo não requer energia, então nem sempre exige energia. Por isso aqui riscamos por colocarem exige sempre o consumo de energia, ok? Então, letra E está a dizer impede a saída de água do citoplasma. Não impede a saída de água, está errado. Então, exatamente a letra B é a nossa resposta. Indo para o número 10, diz o seguinte: no interior de cloroplastos e mitocôndrias são encontrados pequenas quantidades de DNA e RNA e ribossomos. Tais componentes permitem que os cloroplastos sejam capazes de... Então, eles querem saber os cloroplastos sejam capazes de... Então, nós queremos a função dos cloroplastos. Vamos lá, letra A está a dizer que... Letra A está a dizer o quê? Fluorescência e síntese lipídica. Está incorreto isso aqui, não sintetizam lípidos, ok? Letra B está a dizer fotossíntese e secreção celular. Estragaram quando colocaram secreção celular. Fotossíntese sim, ok? Secreção celular é aparelho de Golgi, não tem nada a ver com cloroplasto, ok? Muito bem. Letra C está a dizer ciclo de Krebs e síntese de ATP. Cloroplasto, síntese de Krebs, estragaram por colocar em ciclo de Krebs. Síntese de ATP, sim. Ciclo de Krebs ocorre nas mitocôndrias. É uma fase da respiração celular, ok? Visto que a respiração celular ocorre em 3 fases: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons. Então, essa fase aqui está dentro das mitocôndrias, não nos cloroplastos, ok? Está incorreto. Vamos lá, letra D está a dizer autoduplicação e síntese de DNA. Exatamente isso, ok? Se tem DNA e RNA, quer dizer que ele sintetiza proteínas, ok? Então, tem a função de síntese proteica. Vamos lá ver, letra I está a dizer fermentação anaeróbia. Não tem nada a ver com fermentação anaeróbia. Não ocorre nada de fermentação anaeróbia, ok? Se fosse nas mitocôndrias, sim. Mas eles disseram, permite que os cloroplastos sejam capazes de... Cloroplastos não realizam fermentação anaeróbia, ok? E síntese de clorofila. Isso aqui até posso dizer que está certo. Síntese de clorofila. Já possuem clorofila também. Ok? Muito bem. Então, vamos para o número 11. Diz o seguinte. Ao comparar-se os tecidos, comparar-se os tecidos conjuntivos e muscular, nota-se que um organelo celular está presente, nesse caso, em maior quantidade nas células musculares. Este fato é devido à maior necessidade de tecido muscular. Então, um organelo está presente em maior quantidade nas células musculares. É devido ao que tem em maior quantidade nas células musculares. Isso implica dizer que nós, quando utilizamos o músculo, nós precisamos de o quê? Requeremos de energia para fazermos determinados movimentos, carregar objetos, por aí vai. Requeremos energia. Qual é essa organela que estaria em maior quantidade nos músculos? Exatamente a mitocôndrias. Então, nós temos muitas mitocôndrias, ok? Para que possam sintetizar o quê? Energia para nós usarmos ao fazermos estes processos, ok? Então, é lógico que esta organela que está muito presente é devido à maior necessidade de síntese de ATP, ok? Precisamos de energia para exercermos as contrações, fazermos as contrações musculares. Muito bem, então é exatamente a letra D, né? Não tem mistério. Síntese de ATP. E letra A está a dizer síntese proteica não, e síntese glicídica não, síntese de enzimas também não, nem lipídica. Ok, vamos lá para o número 12, diz o seguinte: assinala a afirmação incorreta em relação à meiose, ok? Então nós queremos a incorreta. Muito bem, o processo, ok, meiose, nós estamos a analisar aqui, meiose. Vamos lá começar. É um processo de divisão celular que resulta na formação de 4 células haploides, tá certo? Ok? A meiose é um processo de divisão celular em que uma célula mãe dá origem a 4 células filhas. Todas as células, uma célula, 2 genes, divide-se em 4 células filhas, N. Haploide quer dizer N. Diploides, 2 Ns, ok? Então tá certa essa opção. Lembrar que nós queremos a afirmação incorreta sobre a meiose. De salientar que a mitose, uma célula, 2 genes, divide-se, dá origem a 2 células iguais,
ou seja, com o mesmo número de cromossoma da célula mãe, enquanto que a meiose, o número de cromossoma dessas células filhas, 4 células filhas, seria a metade do número de cromossoma da célula mãe. Vamos lá, a letra B está dizendo que na primeira divisão resultam 2 células com metade do número de cromossomas das células mãe. É exatamente isso, está certo também, ok? Então, esta afirmação também está certa. Então, na primeira divisão, é isso. O número de cromossoma das células filhas é a metade do número de cromossoma da célula mãe. Está aqui, está aqui. Metade do número de cromossomas da célula mãe. É meiose, é característica da meiose, não tem jeito. Letra C está a dizer o quê? Está a dizer que é um processo que envolve duas divisões sucessivas. A meiose reducional e a meiose equacional. Isso também está certo. Para quem conhece, quem já viu a meiose, isso está bem certo. Tem duas fases, tem meiose equacional e reducional, ok? Muito bem. Letra D está a dizer o seguinte, é um processo de divisão celular que está somente associado à reprodução assexuada. Está incorreto isso aqui. É reprodução sexuada. Quando falamos de meiose, estamos a falar de gametas. E gametas é reprodução sexuada. A sexuada não há meiose. Há mitose. Há mitose, sim. Tem a ver com mitose. Então isso está incorreto. Se eles querem incorreto, então a nossa correta é exatamente a letra D que está errada. E a letra E está a dizer, na metáfase da meiose, a placa equatorial está formada por pares de cromossoma. Também está bem certinho isso aqui. Ok? Então a nossa opção é exatamente letra D. Vamos lá. Número 13 diz o seguinte, em relação ao processo de divisão celular para a produção de gametas, é incorreto afirmar que então, para a produção de gametas, nós queremos a produção de gametas. É incorreto. O quê? A gametogênese é um processo de formação de gâmeta. Gametogênese é um processo de formação de gâmetas. Sim, o nome já diz muito bem. Gametogênese é um processo de formação de gâmetas. Ok? E é dividido em o quê? Ovogênese e espermatogênese. Então formamos gametas masculino e feminino. Então é um processo de formação de gametas, está certo. Nós queremos a incorreta aqui. É incorreto afirmar. Então, a letra B está a dizer a formação de gametas só pode ocorrer apenas por meio de divisões celulares mitóticas. Pecaram por colocarem divisões celulares mitóticas e formação de gametas. Formação de gametas ocorrem por meiose, não por mitose. Então está incorreto isso aqui, ok? Isto está bem incorreto. Formação de gametas é meiose. Formou gametas, falou algo de gametas, meiose. Então se eles querem a nossa incorreta, é exatamente a letra B que nós queremos, né? Muito bem. E letra C está dizendo, nos seres humanos, a gametogênese masculina designa-se por espermatogênese. É isso que eu comentei ao dizer que a gametogênese forma-se, tem dois processos, que é espermatogênese e ovogênese. Letra D está a dizer, os seres humanos, a gametogênese feminina ocorre nos ovários, é designada de ovogênese, também já comentei, não preciso dizer nada. Letra I está a dizer, a espermatozoide é uma célula altamente especializada, capaz de se movimentar por meio de flagelo, também está certo. Nem preciso comentar isto. Vamos lá. Número 14 diz o seguinte, indique a constituição básica das células nervosas. Então, uma célula nervosa, estamos a falar de um neurônio. E um neurônio, o que tem um neurônio? Basicamente, um neurônio tem o quê? Tem o seu corpo celular, tem o axônio que transmite um impulso nervoso e tem os teus dendritos que recebem as informações oriundas de diversas partes do corpo, ok? Então vamos lá ver aqui. Letra A está a dizer corpo celular, assim, parede celular, estragaram por colocar em parede celular, está incorreto. Letra B está a dizer parede celular, estragaram por compensarem com parede celular. Letra C está a dizer corpo celular, axônio e dendritos, exatamente isso aqui. Então a nossa opção correta é exatamente a letra C. Letra D está a dizer axônio, dendritos, flagelo, não tem flagelo. Letra E está a dizer o seguinte, corpo celular, parede celular, não tem parede celular, ok? Muito bem, número 15 diz o seguinte, as células epiteliais encontram-se fortemente unidas, sendo necessárias uma força considerável para separá-las. Isso deve-se à ação das estruturas designadas por, vamos lá, letra A, ATP. ATP é uma molécula, é uma moeda energética, ok? Não seria. Estamos a falar, células epiteliais estão interligadas ou ligadas por aí, uma força com a membrana, ou seja, onde elas assentam, ok? A membrana basal por aí. Então, tem uma estrutura que faz, tem muitas estruturas basicamente. Temos os desmossomos, que fazem a união. Temos mais outras estruturas. Então vamos lá, letra B está dizendo que não seriam, e centríolos também não. Exatamente letra E, letra D nesse caso, os desmossomos, é que fazem a união dessas células com a membrana basal nesse caso. Onde é que essas células assentam, ok? Onde repousam essas células. Letra E está a dizer parede celulósica, isso aqui está presente nas plantas, ok? Muito bem. Número 16 diz o seguinte, uma propriedade da membrana plasmática permite que algumas substâncias entrem com maior facilidade para o interior da célula do que outras. Essa propriedade é designada por permeabilidade seletiva, ok? Vamos lá ver. Letra A está a dizer potencial osmótico. Não é isto, ok? Está incorreto. Letra B está a dizer impermeabilidade. Impermeabilidade quer dizer que não impede de passar qualquer substância. Capacidade de difusão não. Potencial ativo também não. Exatamente letra E, que diz permeabilidade seletiva. Ou seja, ela seleciona o que entra e o que não entra. É aquilo que eu comentei nos números, nos números anteriores que fizemos, ok? Vamos lá, número 17 diz o seguinte, no que respeita às funções de alguns organelos celulares, assinala a afirmação correta. Letra A. Então nós acho que queremos relacionar uma organela com a sua respectiva função, talvez. Vamos descobrir aqui. Letra do seguinte, a parede celular está presente tanto nas células animais. Antes de terminar a frase, já risco
ok? Porque eu sei que a parede celular está presente só nas células vegetais, eles disseram a parede celular está presente tanto nas células animais, já risco. Animais não têm parede celular. Nem preciso terminar. Letra B diz o seguinte: a mitocôndria é responsável pela respiração celular. Por isso, ela não é encontrada nas células vegetais. Pecaram por colocarem não é encontrada nas células vegetais. Temos mitocôndria nas células vegetais, assim como nas células animais. Está incorreto. Letra C está a dizer: as funções do complexo de Golgi ou aparelho de Golgi ou ainda complexo Golgiense, esses todos os nomes, mas é a mesma coisa, são de modificar, armazenar, exportar proteínas sintetizadas pelo retículo endoplasmático rugoso. Ok? Rugoso. É isso. Então, é basicamente isso. É a função do retículo endoplasmático. Ela empacota, ok? Modifica, ok? Ou seja, o que acontece? O retículo endoplasmático rugoso, na verdade, o retículo endoplasmático rugoso não produz proteína. Sabemos que o retículo endoplasmático rugoso está aderido, é chamado de rugoso porque nele estão aderidos pequenos glóbulos, ou seja, pequenos grânulos, que são os ribossomos. Então, aqueles ribossomos é que sintetizam proteínas e mandam para dentro do retículo endoplasmático rugoso. E o retículo endoplasmático rugoso empacota aquilo e manda para o complexo de Golgi. O complexo de Golgi, o que ele faz? Ele nota que aquela proteína é muito grande e está inativa, praticamente inativa. Proteína muito grande não tem nenhuma função. Então, ele o que faz? Ele modifica aquelas proteínas, ou seja, torna elas inativas, visto que vieram do retículo endoplasmático rugoso muito grandes, ou seja, se são muito grandes é porque não tem nenhuma função no nosso organismo. Então, ela modifica, ou seja, quebra aquelas proteínas em pequenas, ou seja, em ativas, e empacota e faz a secreção, a devida secreção, ok? Enquanto já são funcionais. Então, essa aqui sim é a função do complexo Golgiense. Então, a nossa opção correta é exatamente a letra C, ok? Para o número 17. E letra D está a dizer que o núcleo está presente apenas nas células vegetais. Está incorreto por dizer apenas nas células. Temos nas células animais. Letra E está a dizer que a única função do cloroplasto é de armazenar nutrientes produzidos pela célula. Não tem essa função. Quem tem função de armazenar nutrientes, não estamos a falar de vacúolos por aí. Cloroplasto tem a função de realizar fotossíntese. Eles disseram a única função. Armazena sim, mas outra função é de fazer o quê? Fotossíntese. Ok? Então, tarefa incorreta também. Número 18 diz o seguinte: analisa a seguinte frase. A eliminação de água no estado líquido pelas plantas através dos... A eliminação de água no estado líquido pelas plantas ocorre através dos hidratódios, lógico. Então, tem que começar por hidratódios. Vamos lá. A letra A começou com netários, está incorreto. Risco. Ok? Então, risco letra A. Hidratódios pode ser lenticela risco, estomatos risco. Prosseguindo, e o processo é conhecido pelo nome de sundação ou o quê? Gotação, nesse caso. Então, gotação ou sudação está exatamente representado na letra C, sem mistério. Vamos para a próxima pergunta. Número 19 diz o seguinte: envolvendo um saco plástico. Antes de terminar a pergunta, já sei a resposta, porque esta pergunta aqui, estou a repetir, já fiz no exame 2021 por aí. Envolvendo um saco plástico, uma planta que esteja num vaso depois de algum tempo, observa-se que a parede interna do saco plástico cobre-se de gotículas da planta. Esta foi perdida pela planta pelo processo denominado de transpiração, exatamente representado na letra B. Por isso que eu disse, antes de terminar a pergunta, já sabia a resposta, porque eu já li essa pergunta e já fiz. Número 20 diz o seguinte: a folha é o principal local de produção de glicose, ok? Examinadas folhas de uma planta, verificou-se nelas uma baixa percentagem de glicose. Como se pode explicar a baixa percentagem de glicose nas folhas? Ok? A baixa percentagem de glicose pode ser explicada pelo fato de parte desse carboidrato ter sido indica a opção incorreta. Não, nós queremos a incorreta. Por que tivemos pouca concentração de glicose? Vamos lá. Letra A está a dizer o seguinte. Ok. Letra A está a dizer o seguinte: enviada para a raiz da planta. Se nas folhas tem pouca concentração de glicose, isso implica dizer a planta realizou fotossíntese e durante esse processo de fotossíntese a planta produziu glicose, que é a produção de composto orgânico, né? Glicose. E qual é a função desta glicose produzida pela planta? É de ser distribuída para todas as partes desta planta. Então, e aqui na letra A está a dizer o seguinte: e se nós distribuímos a glicose para o resto das plantas, o que acontece? Acontece que nós diminuímos a glicose lá nas folhas, onde nós produzimos. Porque nós produzimos nas folhas e distribuímos a glicose. E se a planta por algum momento para de realizar fotossíntese, isso implica dizer que a glicose vai diminuindo. A percentagem de glicose vai diminuindo lá nas folhas. Por quê? Porque estamos a distribuir. Ok? Então aqui está a dizer o seguinte: enviada a baixa concentração de glicose nas folhas é devido ao envio desta glicose para as raízes. Está certo. Por quê? Se nós produzimos glicose nas folhas e enviamos para as raízes ou o restante das plantas, é lógico que a glicose vai diminuir. Então, esta aqui está certo, ok? A opção A está certa. Lembrar que nós queremos a incorreta, ok? Muito bem, letra B está a dizer o seguinte: transformado em amido. O que acontece? As plantas armazenam
armazena a sua energia, ou seja, energia ou o quê? É isso aí, energia, ok. A sua reserva por aí, em forma de amido, ok? Então, elas armazenaram esta substância em forma de o quê? Em forma de amido, ok? Os animais armazenam em forma de glicogênio. É um polissacárido, que é formado por vários monossacáridos. Então, esta glicose que foi produzida lá nas folhas foi armazenada um conjunto de várias glicoses nas plantas, quando juntam essas muitas moléculas de glicose para armazenarem. O que acontece? Formamos o amido, que é a forma energética, ou seja, reserva energética nas plantas, ok? Então, se nós armazenamos em forma de amido, é lógico que a glicose vai baixar a sua percentagem lá nas folhas. Tá certo também. Letra C está a dizer o seguinte: transportado para o ar por evaporação. Ei, esse aqui está muito longe da nossa pergunta. Não tá certo. A glicose não vai evaporar. Não vai evaporar, hein? Não vai. Tá incorreto esse aqui. Vamos lá, letra D está a dizer o seguinte: transforma-se em celulose. Está incorreto. Em celulose. Celulose é a parede das plantas, não é forma de reserva das plantas, ok? Transformado em substâncias de reserva da planta. Sim, é transformado em substância de reserva. Ok. Mas que tipo de reserva? Não especificaram. Ok? Então isso aqui também está incorreto. O correto é transformado em celulose nas plantas. Transformado em celulose. É isto que eu disse aqui. Transformado em celulose. Transformado em celulose. Ok. Tá certo. Estou a fazer confusão. Tá certo, sim. Transformado em celulose. Transformado em celulose. Ok. É lógico que vai transformar esta, mas transformar em celulose. Ai, ok. Estava longe. Celulose é um polissacárido, ok? Encontrado nas plantas. E o polissacárido é feito de o quê? É feito de monossacárido. E a glicose que é produzida lá nas folhas é um monossacárido. E a celulose é um conjunto é um conjunto de o quê? De glicose e já esqueci outro monossacárido que forma a celulose, mas um dos componentes da celulose é exatamente a glicose. Ei, já estava muito longe, sabe? Tá certa essa opção, ok? E aqui também está a dizer transformado em substância de reserva. Essas substâncias de reserva são estas que nós mencionamos aqui, que é a celulose e o amido, nesse caso, são substâncias de reserva. Também está certo, eu já estava a viajar aqui. Então a nossa opção incorreta, a única incorreta é exatamente a letra C. Então se nós queremos a incorreta, é exatamente a letra C que iríamos marcar. Já está a fazer confusão aqui. Quem sabe não faz direito mesmo. Barbaridade. Vamos lá, número 21 diz o seguinte: o solo contido num vaso onde cresce uma planta ornamental que produz flores foi regado com água, misturado com um corante. Ok? Misturado com um corante. Ok? Misturado com um corante, né? Depois de algum tempo, as flores apresentavam sinais de corante adicionado. Então, o que aconteceu? Isso aqui até uma criança iria marcar, né? O que aconteceu? Se estava num vaso onde tinha um corante, nós sabemos que a planta, quando perde água por transpiração, absorve a água do solo para que possa usar por aí para realizar sua fotossíntese. Visto que na fotossíntese nós precisamos de água, por aí vai. Então, é lógico que a planta, além disso, a planta precisa de o quê? Precisa de água, né? Ok? Para sua sobrevivência. Então, é lógico que vai absorver água. Isso é devido ao quê? Ao processo de absorção. Vamos lá ver, respiração. Não, respiração é perda de água. Então, para esta planta possuir esta cor do corante que estava no vaso, é porque esta planta absorveu. Você está a dizer, mesmo uma criança marcaria isso. Fotossíntese não seria, letra D de diferenciação também não, crescimento não, é exatamente a letra E, que diz absorção, ok? É devido ao processo de absorção que a planta executou, ok? Muito bem, vamos para o número 22, diz o seguinte: a fotossíntese liberta para a atmosfera o quê? Bem básico, nós sabemos que dióxido de carbono, ok? Então nós sabemos que dióxido de carbono mais água, isso dá origem ao quê? Glicose, C6H12O6, mais o quê? Mais oxigênio. Então, a fotossíntese vai libertar quem? Oxigênio para o ambiente. Vamos lá. Letra A está a dizer oxigênio oriundo da água. Exatamente letra A, não tem mistério. Letra A é a nossa opção correta, ok? Esse oxigênio é oriundo desta molécula de água, ok? Letra B está a dizer dióxido de carbono está incorreto, não libera dióxido de carbono. Dióxido de carbono está aqui. Nós precisamos de dióxido de carbono para formar glicose. Letra C está a dizer vapor de água, não libera vapor de água. Letra D está a dizer oxigênio proveniente de dióxido de carbono. Está incorreto por colocar em proveniente do dióxido de carbono. Letra E está a dizer dióxido de carbono também está incorreto, ok? Então é exatamente isso. Vamos para o número 23 nesse caso, que diz o seguinte: durante o processo de fotossíntese, durante o processo de fotossíntese, a ação da luz sobre a clorofila liberta eletrões que são capturados por uma cadeia transportadora. Durante esse processo de transporte ocorre, ok? Então nós queremos saber o que ocorre durante este processo, neste caso. Vamos lá ver, durante a fotossíntese. Vamos lá, a letra A está a dizer o seguinte: a formação de quantidades elevadas do aceptor NADP. NADP, não. Está incorreto. Seria NADP
H, não NADP. NADP reduzido. Está incorreto por colocar em NADP+. Tem que ser NADPH, ok? Porque ele capta. Perceba que o NADP+, é o aceptor de eletrões. Então, nós formamos, este é um cofator, ok? Quando ele recebe eletrões, nós formamos o quê? Nós vamos formar NADPH, ok? Então, isso implica dizer que o NADP mais transformou-se em NADPH por receber eletrões, ok? Então está incorreto isso aqui por colocar informações elevadas com aceptor de NADP mais. Não formamos isso, formamos NADPH, ok? Logo a nossa opção está incorreta. Letra B está a dizer o seguinte: transferência dos eletrões entre moléculas organizadas em ordem decrescente de energia. Exatamente, transferência de eletrões, ok? Entre moléculas organizadas em ordem decrescente de energia, ok? Então, este processo ocorre na cadeia transportadora de eletrões, ok? Um aceptor transporta eletrões para um outro. Isso ocorre, é uma série de reações que ocorrem dentro da cadeia transportadora de eletrões. É uma coisa complexa, não precisam saber isto. Existem lá vários complexos, é uma coisa que não é do vosso interesse saber, mas só ocorre em forma decrescente de energia, ok? Posso aqui explicar, mas não é do vosso interesse. Isso tem a ver com cadeia transportadora de eletrões. Ok? Muito bem. Então, letra C está a dizer, vamos lá ver nas outras, fotólise da molécula de CO2. Não. Veja só que está incorreto isso aqui. Fotólise da molécula, é fotólise da água. Fotólise da água, ok? No processo de fotossíntese ocorre fotólise da água, ok? Não fotólise de dióxido de carbono. É fixação de dióxido de carbono, não fotólise, não... Então, vamos lá. Letra D está a dizer o seguinte, quebra da molécula de água a partir da conversão de ATP em ADP e liberação de prótons. Está incorreto isso aqui. Ok? Também está incorreto. Letra D, todas as linhas são válidas. Está incorreto. Então a nossa opção correta é exatamente a letra B. Ok? A letra B, que diz o seguinte: a transferência de eletrões em moléculas organizadas em ordem decrescente de energia. É uma série de transferências em que esses aceptores fazem esse processo de transporte. E quanto mais transportam para um determinado complexo, a energia dele baixa. Ok? É uma série de 4 complexos que eles fazem. Mas isso não precisam saber estes processos. Só saber que ocorrem com nível de decrescimento de energia. Ok? Muito bem, vamos para o número 24, diz o seguinte: quando se elimina gema apical de uma laranjeira, geralmente esta, o que acontece? Esta vai se ramificar, se você corta. Isso também é básico, é uma pergunta do cotidiano, dia a dia. Você corta, você poda uma determinada planta, o que acontece? Ela vai ramificar-se. A tendência é de ramificar-se, gerar ramos laterais. Vamos lá, forma uma nova gema apical em lugar da eliminada. Está incorreto isto aqui? Não é isso que acontece? Vamos lá, letra B, desenvolve gemas laterais, ramifica-se. Exatamente, isso aqui. É isso que está certo. Ok, então a nossa opção é letra B. Letra C está a dizer para completamente crescer, está incorreto. Letra D está a dizer continua a crescer normalmente, está incorreto. Letra E está a dizer desenvolve gema florante. Também está incorreto, nem sei porque que estou analisando, já encontramos já certo. Vamos para o número 25, diz o seguinte: uma diferença básica entre plantas e animais é a capacidade que as plantas possuem para... Então, plantas e animais. As plantas são autotróficas, os animais heterotróficos. Se as plantas são autotróficas, isso implica dizer conseguem sintetizar o seu próprio composto orgânico. Já vimos isso várias vezes. Vamos lá ver nas opções. Está a dizer o seguinte: letra A. Então nós estamos a diferenciar quem? Diferença básica entre plantas e animais é a capacidade das plantas. Então nós estamos a falar das plantas. O que as plantas fazem e que nós não fazemos. Então nós estamos aqui. Plantas possuírem capacidade das plantas. Muito bem. As plantas faziam o quê? Digerirem carboidratos. Está incorreto. As plantas não digerem carboidratos. Carboidratos seriam os açúcares, seriam o composto orgânico que elas produzem. Elas produzem composto orgânico, não digerem composto orgânico. Muito bem. Letra B está a dizer fixar o dióxido de carbono para produzir a glicose. Exatamente, está certo. Fixar dióxido de carbono. Dióxido de carbono mais água, ok? Isto vai formar C6H12O6, isto mais oxigênio, ok? É isto então. Fixaram o quê? Fixaram dióxido de carbono para formar quem? A glicose, que é o C6H12, e está certo, ok? Então, letra D está a dizer adaptar-se ao ambiente também não seria realizar respiração, não realizam as plantas. Realizam também, mas nós dois, ambos, plantas como animais, realizam respiração, então não seria um processo restrito só das plantas. Enfim, basicamente é exatamente a letra B a nossa resposta, né? Não precisamos analisar outras, ok? Então, se por acaso estiveres a gostar desta resolução, comenta aí, esteja a gostar e inscreva-se no canal e vamos continuar com a nossa resolução. Número 26 diz o seguinte:
As trocas gasosas ao nível das folhas ocorrem através de numerosas aberturas epidérmicas, denominadas de trocas gasosas nas folhas. Ocorre basicamente nos estomas, ok? É quem é responsável. Letra A está a dizer floemas. É um tecido de condução de seiva elaborado, ok? Das folhas até as raízes. Pelos, absorver água. Estomas, exatamente é quando ocorrem as trocas gasosas, ok? Células do tronco também não seria. Acolhos também não. Vamos lá, letra número 27 diz o seguinte. O processo de fotossíntese ocorre em duas etapas. Fotoquímica ou fase clara e fase química ou escura. Muito bem. Na primeira fase, então na primeira fase qual é? A fase, estamos a falar, a primeira fase é esta, fase química ou fase clara. Muito bem. Não acontece, então nós queremos saber não acontece o que na primeira fase? Na primeira fase não acontece o quê? Produção de ATP acontece, tá certo? Produção de oxigênio acontece, é a fotólise da água e formamos oxigênio, ok? Então fotólise da água, por isso que é chamada fase fotoquímica, utiliza a luz, ok? Então quebra d'água na presença da luz, que geramos oxigênio, então produção de oxigênio acontece. Vamos lá, letra B está a dizer produção de NADPH. A quebra da molécula de água. A quebra da molécula de água. Ok, o que acontece aqui? Produção de NADPH. Veja só, nós quebramos água, não é isso? Água. Quebramos o quê? Em 2H+, mais o quê? Oxigênio, não é isso? Quebramos isto. O que acontece? Quando a água quebra, quando a luz quebra isto, acontece que nós formamos oxigênio e fica um hidrogênio. Quando fica um hidrogênio, quem vem é o captador de eletrões. Quem seria o NADP+. Mas esses dois hidrogênios aqui, oriundos da quebra da molécula de água, o que nós vamos formar? Vamos formar o quê? NADPH2. São esses dois hidrogênios que se colaram ao NADP+. Ou seja, formamos o NADPH2. Então, a formação do NADPH2 está certo. Ok? Acontece na fase clara. Muito bem. Letra C está a dizer utilização do dióxido de carbono. Isso não acontece na fase clara. Isso acontece na fase escura, ok? Então, na fase escura, o que acontece? Fixamos dióxido de carbono e produzimos a glicose. Então, isso é a nossa opção correta, sim. Nós queremos uma coisa que não acontece na fase clara. Então, exatamente, esta é a utilização do dióxido de carbono, ok? Que acontece na fase escura, na verdade. Letra I está a dizer fotólise da água, já comentei que quebramos a água, então isso também acontece. Número 28 diz o seguinte: as plantas, assim como os animais, apresentam órgãos compostos de diferentes tecidos. Estes tecidos apresentam diferentes funções: revestimento e proteção, ok? Revestimento e proteção, armazenamento e a secreção e armazenamento, suporte e condução. Ok. E condução, ok. Os tecidos que desempenham essas funções são respectivamente. Olha que loucura que eu hei de fazer com esta pergunta. Vamos lá. Eu tenho a certeza que eu sei qual é o tecido de condução. Xilema ou floema, ok? Tem muita coisa aqui. Vamos lá. Se eu sei que a última coisa tem que ser condução, tem que ser floema ou xilema. Veja o que é de fazer. Tem que terminar com xilema ou floema, porque terminou com condução. E um tecido de condução são dois, xilema ou floema. Veja só, letra A terminou com o quê? Esclerênquima risco. Letra B começou com parênquima risco. Letra E terminou com esclerênquima risco. Letra B terminou com parênquima risco. Única que terminou com um tecido de condução é a letra D, e eu já marco. Olha que loucura, eu não sei a função de nenhuma dessas estruturas, mas sabia de uma única. Brincadeira. Sei de todas, mas não quis comentar aqui para perder tempo, porque eu sei uma, então por que eu emagrecer aqui? Tem que terminar com um tecido de condução, risco todas. Terminaram com tecidos de suporte, por aí vai, ok? Então vamos para a próxima pergunta. Então a nossa resposta é exatamente letra D, que diz que o tecido de revestimento é exatamente epiderme reveste, e proteção, epiderme é de revestimento e proteção, né? Se reveste, está a proteger, né? Secreção, estamos a falar do parênquima e armazenamento, parênquima aquífero, aerífero, por aí vai, é o parênquima. E suporte, estamos a falar de esclerênquima, ok? Esse cara aqui, esclerênquima ou colênquima, poderia ser. E de condução, exatamente o floema. Mas eu fiz sem saber essas, sabendo uma única. Vamos para o número 29, diz o seguinte, na figura ilustrada, observa-se o fototropismo. Fototropismo é o movimento das plantas na presença de luz. Do caule, e o seu desenvolvimento depende da concentração de AIA. De AIA é a alcina, né? A alcina é a hormona. Então, regiões específicas do vegetais. Em relação à concentração de AIA para o crescimento desses vegetais, desse vegetal nesse caso, é correto afirmar aqui, então, o que acontece? Acontece que no lugar onde temos maior concentração de alcina, ou seja, a alcina é... Como é que eu vou dizer aqui? É o que? Alcina? Ok, uma coisa que tem medo de água. Ok, posso dizer que a alcina é fotofóbica. Fotofóbica, digo que
tem medo de luz, não gosta de luz, ok? Então, se a alcina é fotofóbica, eu não sei se isto está correto que eu estou a dizer fotofóbica, mas se hidrofóbico tem medo de água, então, que tem medo de luz, eu vou dizer fotofóbica, ok? Então, a alcina é fotofóbica, tem medo de luz, implica dizer que, se temos uma intensidade luminosa aqui, vejam que esta planta, esta luz está a incidir sobre esta planta aqui, ok? Então, se está a incidir sobre esta planta, nós já sabemos que a alcina estimula o alongamento do caule, né? Estimula o alongamento do caule. Muito bem, então, se esta luz incide sobre esta planta, isto implica dizer que no lugar onde a luz está a incidir, a alcina sai. Ou seja, foge da luz, vai do outro lado, o oposto. Então, isto implica dizer que deste lado 1 temos maior concentração de alcina. Por quê? Porque é o lado que está oposto à luz. Enquanto que o lado 2, que está na incidência da luz, temos pouca concentração. Porque a alcina é fotofóbica, não gosta de luz, ok? Então, vamos lá ver nas opções aqui. Podemos eliminar alguma coisa. Vamos lá. Letra A está a dizer a concentração de alcina de Aia é distribuída de maneira uniforme. Está incorreto por ter a presença de luz. Se tivesse de forma uniforme, ou seja, todo lado a concentração de alcina ser a mesma em toda a planta, essa planta iria crescer de uma forma reta, retilínea, ok? Veja aqui, a planta inclinou, ok? Está declinada aí. Por quê? Porque de um lado tem muita alcina, do outro lado tem pouca alcina. E se de um lado tem muita alcina, aquele lado vai crescer de uma forma brusca, ok? Vai alongar a planta. É isso que eu estou a traduzir aqui em miúdos. Ok, então, letra B está dizendo a concentração de alcina é maior do lado 1. É isso que eu disse. Se deste lado tem incidência luminosa e a alcina é fotofóbica, ou seja, não gosta de luz, isso implica dizer a alcina estava aqui, foi para este lado, ou seja, se concentrou do lado oposto, onde não há luz. Então, isto é verdade sim, que do lado 1 há maior concentração de alcina em relação ao lado 2. Então, a nossa opção correta é exatamente letra B, né? Letra Z está dizendo o seguinte, a região 2 foi que mais cresceu, está incorreto, é a região 1 que mais cresceu, como conseguem ver aqui, né? A região 1 é que mais cresceu, entortando a planta, ok? Crescendo em direção à luz. Muito bem, letra D está a dizer na raiz a distribuição de alcina aia, né? É a mesma, também está incorreto isso aqui, não é a mesma. E letra E está a dizer a aia é sintetizada e sintetizada por todo vegetal, não apresenta domínio apical. Também está errado, já encontramos a certa, né? Não precisamos analisar as demais. Muito bem, vamos para a próxima pergunta, que é o número 30, né? O número 30 diz o seguinte, os cactos são considerados plantas suculentas devido ao armazenamento de água em tecidos especializados que funcionam como um verdadeiro reservatório. Um verdadeiro reservatório, ok? Esse tecido é... Qual é o único tecido de armazenamento? Já cansei de cantar aqui. Ali, quando disseram que tecidos de sustentação e armazenamento, lembram que eu comentei do parênquima, que é de armazenamento. Então, é exatamente o parênquima, que é o nosso tecido parenquimatoso, que é de armazenamento. Meristema tem a ver com crescimento, colenquimatoso tem a ver com sustentação, ok? Esclerenquimático tem a ver com sustentação também. Tegumentar tem a ver com tegumento. Já estou a esquecer qual é a função. Número 31 diz o seguinte, as hormonas vegetais que influenciam nas mais variadas atividades de uma planta, desde a germinação da semente. Opa, falou de germinação de semente, nem precisa terminar, estamos a falar de quê? Giberelina, o que tem a função de germinação de semente, ok? E germinação de semente até a maturação dos frutos, marca a alternativa química corretamente a hormona vegetal estimulada pela maturação dos frutos, exatamente a giberelina, ok? Esse aqui, maturação, exatamente a giberelina nesse caso. A calcitocina tem a ver com o que... sei lá, esse aqui, alongamento, esse aqui, amadurecimento dos frutos, ok? Amadurecimento dos frutos. Isso aqui é maturação, né? Ah, sim. Então, isso aqui, etileno tem a ver com a maturação dos frutos, amadurecimento dos frutos. Ácido abscísico, não sei. Estou a esquecer a função do... Muito bem, vamos para o número 32. Diz o seguinte, a combinação de 3 forças permite manter a corrente de transpiração, né? Responsável pela geração de um déficit hídrico no nível da raiz, consequentemente a absorção de água. Essas 3 forças são normalmente aquelas forças que nós comentamos, né? Força de coesão, adesão e tensão, em que coesão é a capacidade que as moléculas têm de se unir com a outra, adesão, aderir aos vasos climáticos, e tensão é a força, né? Que elas vão fazer para poderem subir, poderem ser transportadas. Então, esta sequência exatamente, vamos lá, tensão, pressão, não, estragou por colocar em pressão, e letra B está a dizer tensão, que é a força, ok? Depois coesão, é a molécula de água se unir a outra, e a tensão, exatamente letra B, ok? Que diz tensão, coesão e adesão, ok? Então aqui está a dizer adesão, não seria coesão, não pode começar com coesão sem a força, ok? Então tudo está errado, exatamente a letra B, a nossa resposta. Número 33 diz o seguinte, a liberação dos íons cálcio e magnésio no processo de contração muscular, de contração de uma fibra muscular estriada esquelética envolve diversos componentes celulares, com exceção do... Então nós queremos a exceção. Vamos lá, a letra A está a dizer lisossomos. Só pode ser lisossomos, é o nosso intruso aqui. Lisossomo tem a função de digestão intracelular, tem várias enzimas lá, nem tem nada a ver com contração muscular. Então a exceção, o nosso lisossomo é a nossa... A exceção está incorreta, não envolve isto aqui, a contração muscular. Vamos lá, retículo endoplasmático, sim, envolve retículo endoplasmático por glucose, liberação de cálcio e dos íons cálcio e magnésio. Sarcoplasma.
Sarcoplasma é exatamente o citoplasma dos músculos, ok? Das células musculares. Chamamos de sarcoplasma, é isso, sim. Aqui é retículo endoplasmático, sim. Retículo sarcoplasmático é a mesma coisa isso aqui. Retículo sarcoplasmático é a mesma coisa, retículo endoplasmático, ok? É a mesma coisa. E sistema T também é um sistema que encontramos lá nos músculos por aí. Vamos lá. Acho que. Ok? Então vamos lá. Número 34 diz o seguinte: durante o ciclo menstrual ocorre o espaçamento do endométrio. A camada interna do útero. O espaçamento do endométrio. A camada interna do útero. A camada interna do útero, ok? O espaçamento do útero é necessário para a gravidez. Por quê? Então nós queremos saber por que é necessário. Letra A, está a dizer, fornece nutrientes para o espermatozoide. Está incorreto isso aqui. Como é que vai fornecer para o espermatozoide? Se ainda não entrou, se entrar, já... Aliás, já fecundou nesse caso, já não é espermatozoide, já é um zigoto, ok? Não está incorreto, não pode fornecer. Se dissesse um embrião, até que iria considerar, mas o espermatozoide não, já está fecundado, já juntou com o ovo, já formou um óvulo, ok? Vamos lá. Aumento da produção da hormona ocitocina. Oxitocina é uma hormona vegetal, se não estou em erro, então nem irá produzir isso. Ocitocina é uma hormona vegetal. Vamos lá ver aquela pergunta que fizemos da hormona vegetal. Tem oxitocina aqui? Tem citocinina. Ok. Ocitocina, não é hormona vegetal. Ocitocina tem a ver com o quê? Aumento da produção da ocitocina, não. Ok, vamos lá. Letra C está a dizer o quê? Garantir um ambiente adequado para a fecundação. O espaçamento do útero não vai garantir um ambiente adequado para a fecundação. Está incorreto, ok? Visto que o espaçamento do útero não é exatamente está a dar, já diz muito bem a palavra, espaçamento. Está a criar, ou seja, está a preparar o útero para receber aquele zigoto fecundado. Então, não é para garantir um ambiente adequado para a fecundação. A fecundação já terá ocorrido lá nas trompas de Fallope, ok? Então está incorreto. Letra D está dizendo o seguinte: proporciona um local adequado. Proporciona um local adequado para a implantação. É exatamente isso, nem precisa terminar. Então, letra B, que eu não estava em dúvida, ocitocina, o que era, está errado. Ok, proporciona um local adequado para a implantação do embrião fecundado, que nós chamamos de o quê? Chama-se de nidação. Nidação é a implantação do embrião no útero, ok? Fecundado. Então, esse processo chamamos de nidação. Vamos lá, ele está a dizer melhora o movimento do espermatozoide. Como é que vai melhorar? Se já fecundou há muito tempo. Ele está a preparar o útero para receber o embrião. Como é que vai melhorar o movimento do espermatozoide? Está incorreto também, ok? Então, vamos para o número 35. Diz o seguinte: em relação ao processo de digestão dos alimentos, escolha a afirmação falsa, ok? Então, nós queremos a afirmação falsa, né? Muito bem. Letra A está a dizer o seguinte: a mastigação, a deglutição e os movimentos peristálticos constituem a digestão química. Pecaram por colocarem constitui a digestão química. A mastigação, a deglutição não constitui, e os movimentos peristálticos não constituem a digestão química, ok? Mastigação é uma digestão mecânica. Deglutição está já a engolir nesse caso, né? Ok. Né? Ok. Eu posso considerar. Ok, só de eu saber que a mastigação é uma digestão mecânica, já risco a opção, está incorreta. Porque eles disseram que tudo isso aqui constitui uma digestão química. Está incorreto isso. E se nós queremos a afirmação falsa, então a nossa opção correta é exatamente a letra A. Letra B está a dizer o seguinte: a água e os sais minerais são absorvidos sem transformação química. Está certo, sim? A água e os sais minerais são absorvidos sem transformação, ou seja, não se transforma, só absorvemos isso. A água vai se transformar água em o quê para absorver? Não vai ocorrer nenhuma reação, ok? Letra C está a dizer o seguinte: a digestão do amido é rápida e ocorre na boca, isso sim, está certo. Pela ação da amilase salivar, sim, e no estômago pela ação da peptidase, também está certo isso aqui. Letra D está a dizer o seguinte: a bilis não produz enzima. Sim, não produz, claro que não produz. Mas fornece sais biliares que facilitam a emulsificação de gordura, ou seja, a digestão de gorduras, também está certo. Letra E está a dizer a remoção de vesícula biliar. Em algumas pessoas doentes dificulta a digestão de gordura. Não é isso que eu disse. Se os sais biliares ajudam na digestão de gordura, se nós removermos os sais biliares, o que acontece? Há dificuldade na digestão de gordura, porque nós removemos aquilo que ajuda na digestão. Show? Então não tinha nada. Número 36 diz o seguinte: no indivíduo da espécie humana, a composição da urina pode ser considerada normal quando apresenta somente as seguintes substâncias. Então, vai apresentar as seguintes substâncias: água, ureia. Não, pecaram por colocar em ureia. Vamos lá. Água, açúcar, está incorreto, ok? Não pode ter proteína também, ok? Aqui tem que ter, nós excretamos em forma de ureia, né? Ok, aqui água está certo, ureia está certo, mas não pode ter proteína aqui. Não pode ter proteína, não tem proteína na nossa ureia, na nossa urina, ok? Uma pessoa saudável. Muito bem, aqui também estragaram por colocarem proteína e açúcar, ok? Letra C está a dizer água, açúcar, está incorreto.
Ureia, sim, tá certo. Aqui também tá certo. Aqui, água, amônia. E amônia é uma substância muito tóxica. Só os peixes, aqueles animais aquáticos excretam, aqueles que precisam beber muita água. Então, a nossa opção só pode ser letra E, que diz água, ureia e sais minerais. Nesse caso, são sais mesmo. Potássio, sódio, por aí, ok? Então é a nossa opção correta. Muito bem, vamos para o número 37. Diz o seguinte: tripsina, pepsina e pleatina. Pleatina é a mesma coisa, amilase salivar, ok? Pleatina é amilase salivar. E veja, se a amilase salivar é produzida na boca, a glândula que produz essa hormona, essa enzima nesse caso, é exatamente o quê? Glândulas salivares. Então tem que terminar com glândulas salivares. Veja, terminou com pleatina. Pleatina é a mesma coisa que amilase salivar. E a amilase salivar é produzida na boca. E qual é a glândula que encontramos na boca? Glândulas, chamamos de glândulas salivares, né? Tem que terminar com glândulas salivares. Então, eu risco letra A, terminou com estômago, risco letra B, terminou com estômago, pode ser letra C, D ou E. Então, vamos lá. Muito bem. Ok. Tripsina. Ok, tripsina. Vamos lá. Pâncreas. Não, pâncreas secreta glucose. Já risquei também, nem preciso analisar, porque letra B começou com pâncreas. Já risquei. Letra B já foi. Ok, vou riscar letra D. Ok? Vou riscar letra D. Ei, como assim? Vou riscar a letra D. Por que eu riscaria a letra D? Pâncreas. São produzidas pelos... Ok. Tripsina. Pâncreas. Ah, ok. Estômago, pâncreas. Não tá certo. É isso. Pâncreas. Eu tava a imaginar que pâncreas secreta glucagon e insulina. Produz. É isso. Produz. Então, tem que começar com pâncreas. Ok. Porque tripsina é produzida. Sim, tripsina é produzida no pâncreas. Estômago produz pepsina. Sim, é isso. É isso aí. Então tem que começar com pâncreas. Então, se tem que começar com pâncreas, a única começa com pâncreas, exatamente letra D. Estava em dúvida porque pâncreas é que secreta insulina e glucagon. Secreta. Produz tripsina. Estômago produz pepsina. E glândula salivar, que é a pleatina, é produzida na boca. Então é nessa opção correta a letra D, ok? Fígado não produz sais biliares e estômago produz pepsina. Não, então aqui começa com tripsina. Ok? Então a nossa opção para o número 37 é exatamente letra D. Vamos para o número 38. Diz o seguinte: são exemplos de glândulas endócrinas, exócrinas e mistas, respectivamente. Então, glândula mista, a única glândula mista que eu conheço é pâncreas. Ok? Pâncreas, que secreta insulina. É isso, né? Sim, pâncreas. Secreta insulina e glucagon. Então, tem que terminar com pâncreas, cara. E a glândula mista que eu conheço é pâncreas. Okay? Então, a única que terminou com pâncreas é exatamente a letra A. Então, só pode ser a nossa opção correta, ok? É a letra A. Então, tiroide é uma glândula endócrina. A glândula sudorípara é uma glândula exócrina. Sudorípara, que nós secretamos suor por aí. Então, é uma glândula exócrina, porque tira a excreção para fora, secreção. Ok? E pâncreas é uma glândula mista, pode ser exócrina, assim como endócrina. Na parte exócrina, não sei. Endócrinas, insulina. Por aí vai, ok? Então o resto, tá incorreto. Tô cansado de analisar todas. Vamos lá, número 39. Diz o seguinte. Durante a respiração pulmonar no homem, quando o diafragma se contrai, desce. Ok? Quando o diafragma se contrai, desce. Ok, desce. O volume da caixa torácica aumenta. E, por consequentemente, a pressão intrapulmonar, o que faz? A pressão intrapulmonar vai diminuir, ok? E facilita a entrada de ar, claro. Então, se tem que diminuir, eu já risco letra A, diz aumenta, risco letra D, diz aumenta, risco letra E, diz mantém-se. Então, fico com 37, que diz diminui. Então, e facilita, lógico. Se você inspira, está a facilitar a entrada de ar, né? Então, vamos lá, tem que facilitar a entrada de ar. Então, exatamente a letra B que está correta. Então, se você inspira, a pressão intrapulmonar vai diminuir e facilita a entrada de ar. E aqui está a dizer dificulta. Não dificulta, facilita, ok? Muito bem, vamos fechar com a chave de ouro o nosso exame. Indo para o número 40, diz o seguinte: o controle da frequência respiratória humana é feito pelo... Controle da frequência respiratória humana é feito pelo quê? É feito pelo bulbo raquidiano. Isso está basicamente no... Ok. Queria dizer está no cerebelo. Não está no cerebelo, ok? Mas está abaixo do córtex cerebral. Posso assim dizer? Córtex. Abaixo. Não quero dizer coisas que não têm nada a ver. Ok, então é feito pelo bulbo raquidiano, que é nosso centro de controle respiratório, ok? Baseia-se na taxa de o quê? De dióxido de carbono, ok? De dióxido de carbono no sangue.
que é transportado pelo quê? É transportado pelo íon bicarbonato, ok? Então, nosso dióxido de carbono, principalmente, é transportado pelo nosso íon bicarbonato, na nossa corrente sanguínea. Então, está exatamente na letra C, nem precisamos dar muitas voltas. Cerebelo, não. Cerebelo controla o equilíbrio. Quem é responsável pelo controle de equilíbrio? Aqui também, controle de equilíbrio, controle de equilíbrio, controle de equilíbrio. Não tem a ver com o controle da respiração, ok? Então, desta feita, chegamos ao final. Chegamos ao final mesmo. Então, já chegamos ao final da nossa resolução. Se por acaso eu te ajudei de alguma forma e te fiz perceber alguma coisa, ou contribuir de alguma forma para a sua preparação para o exame de admissão, peço só que te inscrevas no canal, caso não estejas subscrito, deixe o seu like, comente se gostou da resolução, ok? Isto motiva o canal a trazer mais conteúdos relacionados e compartilhe também para aqueles outros estudantes que provavelmente queiram concorrer, ok? Eu acabo ficando por aqui, me dispenso de vocês e continuação de ótimos estudos e até a próxima.